Olá, meu irmão, bom dia. Então, sobre essa questão do Apocalipse, o livro Durante ele deixa bem claro, sobre planos divinos. Os planos de Deus para a humanidade não envolvem destruição. Ao contrário, o Pai criou todas as coisas, universos, planetas e criaturas, criou o nosso mundo, a nossa humanidade, e jamais com a intenção de destruir ou de acabar com a raça humana ou acabar com o planeta. Isso tudo são criações humanas, Mas aí algumas pessoas dizem, nossa, mas está num discurso de Jesus, lá na Bíblia, Mateus 24 fala claramente, Jesus falando claramente que tudo será destruído. Mas vamos ao que o livro Durante diz sobre isso, O livro diz que esse discurso de Jesus foi, depois de um tempo, interpretado de uma forma equivocada e foi adulterado. Porque antes mesmo de Jesus, já havia uma profecia de um possível apocalipse ou uma destruição da humanidade. Isso em razão do que o povo acreditava já ter acontecido antes, na lenda do dilúvio universal da época de Noé. Então, o povo acreditava assim, Deus um dia se arrependeu de ter criado a humanidade e criou um mecanismo para destruir a humanidade através de um dilúvio. Então ele avisou apenas a Noé. Noé pregou a todas as pessoas dizendo, olha, Deus vai enviar um grande dilúvio e vai destruir todas as pessoas e todos os animais. Somente irão salvar aqueles que estiverem comigo dentro da arca. Essa história não aconteceu como está narrado na Bíblia. O dilúvio universal não aconteceu. Houve sim uma enchente local onde Noé habitava. Depois, com o tempo, essa pequena enchente foi ganhando proporções, nos contos, se tornando a grande lenda do dilúvio. Então existia um livro apocalíptico que falava, já na época, antes de Jesus, já falava sobre essa destruição do mundo. Só que Jesus nunca ensinou sobre isso. O livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém. Isso fica muito claro em alguns aspectos. Se não fossem as inserções posteriores, se não fossem trechos desse livro apocalíptico que foi inserido depois nas palavras de Jesus, ou que eles, talvez, não sei nem se por má intenção, mas de repente associando as palavras de Jesus com as mesmas teorias do livro apocalíptico, dizendo assim, olha, o livro apocalíptico estava certo, Jesus confirmou. Então eles pegaram muitas teorias do livro apocalíptico e inseriram ali nas profecias de Jesus. Mas Jesus falava da destruição de Jerusalém. Tanto que eles tentaram fazer de tudo para fazer com que as palavras de Jesus se encaixassem ao livro apocalíptico. Só que esqueceram de uma coisa. Em uma das frases de Jesus, ele fala assim, e quando todas essas coisas acontecerem, fujam para os montes. Não voltem para casa. Se você vou voltar em casa pegar uma roupa. Não volte. Fuja. Se você deixou alguma coisa para trás, deixa para trás. Não importa, fuja para longe. Por que Jesus diria, lá em Mateus 24:16, ele diria assim, quando todas essas coisas acontecerem, fujam para os montes? Porque Jesus estava falando da destruição de Jerusalém e que aconteceu, essa profecia já se cumpriu. As pessoas ainda hoje associam as palavras de Jesus a um possível apocalipse. Mas o que o livro fala sobre isso? Não somente ali, no discurso de Jesus, mas sobre o destino da humanidade. Nós sabemos que Deus cria universos. Nesses universos surgem estrelas e dessas estrelas nascem planetas. Nesses planetas surge a vida é plantada ali. A vida evolui, a vida segue seu processo natural até chegar à existência de um ser inteligente, racional,
capaz de sintonizar-se com 7 espíritos ajudantes da mente. Para quê? Para que Deus possa então descer através do ajustador do pensamento e habitar essa mente. Para que essa mente então, essa criatura possa evoluir, se tornar espiritual e ser divino com ele e compartilhar com ele a sua experiência. Então, esse é o projeto. O projeto é fazer com que a vida floresça, com que a humanidade evolua. Não faz nenhum sentido Deus exigir de uma criatura que está em um processo evolutivo a perfeição imediata. É como um pai que coloca o filho na primeira série e ele começa então a fazer seus primeiros garranchos, e agora esse pai começa a exigir dele que ele escreva perfeitamente, que ele saiba todas as equações matemáticas, ou que ele conheça tudo sobre a ciência, geografia, biologia, linguística. Ele está num processo inicial. Assim é a humanidade está engatinhando. A humanidade ela ainda tem muito a evoluir. Nós estamos na primeira série, aprendendo o mais básico do básico, que é amar o próximo. Você acha que Deus então se tornaria irado a ponto de falar assim: vocês não estão sendo perfeitos como eu sou perfeito? Ora pois, como é que isso é possível? Deus não quer isso de nós. Ele quer que nós continuemos evoluindo. Ele quer que nós continuemos crescendo, mas não que sejamos perfeitos assim, da noite para o dia. O processo é lento, está acontecendo. A humanidade evoluiu bastante. Se a gente for estudar a história da humanidade, desde o seu surgimento, a era primitiva, o surgimento das civilizações, o surgimento da sociedade, o surgimento do matrimônio, a família, o surgimento das religiões, a vinda das revelações, que foram vindo de tempos em tempos. Nós recebemos já 5 grandes revelações. Nós estamos dentro do processo. E eu tenho certeza que Deus olha para a humanidade com muita alegria ao ver como nós estamos evoluindo. Erramos ainda? Claro que erramos. Estamos escrevendo garranchos? Sim, sim. Mas antes nós não sabíamos escrever o nome, agora nós já sabemos, entendeu? Então é um processo. E Deus compreende perfeitamente a limitação dos seus filhos e como eles estão crescendo no processo. A única coisa que, creio eu, pode entristecer Deus é quando vê uma criatura que não está evoluindo, que está estagnado ou está retroagindo, involuindo. Essa é a única tristeza. Mas a humanidade como um todo, o que nós vemos? O livro de Urântia tem um trecho que diz assim: podeis enxergar algumas manchas negras num fundo branco, mas a realidade não é um fundo negro com manchas brancas. Significa que o bem total domina. O bem domina sobre o mal. Existe sim algumas manchas negras, mas isso aos poucos está sendo removido. Estão sendo removidas, não é? Eu mandei um vídeo que fala sobre como a humanidade evoluiu em 200 anos. Isso nos dá uma demonstração, né, que às vezes a gente não tem essa noção. Muitas pessoas olham para o mundo e veem o mundo de mal a pior. Mas isso é um estudo científico demonstrando claramente como a humanidade evoluiu em 200 anos. Imagina o quanto nós não iremos evoluir mais nos próximos 200 anos. Os pessimistas estão olhando e falando assim: o mundo está de mal a pior, está caminhando para um apocalipse, as coisas estão piorando a cada dia, baseado em nenhum estudo científico. Os estudos mostram e os fatos mostram que a humanidade está caminhando cada vez mais para o alto. E isso é uma prova de que Deus não cria as coisas para destruir. A humanidade foi criada para evoluir, e isso está acontecendo. Há pouco tempo, há 80 anos, nós recebemos a 5ª revelação de época. Essa 5ª revelação de época veio em apenas um idioma, em inglês. De lá para cá já foi traduzido para mais de 20 idiomas no mundo. Está sendo impresso e distribuído no mundo inteiro. Milhões de pessoas estão tendo acesso a essa revelação. E em pouco tempo, Urântia irá presenciar o alvorecer de uma era brilhante. As coisas estão mudando rapidamente, com a tecnologia, com os meios de comunicação cada vez mais instantâneos.
A revelação está chegando a lugares longínquos. Na época de Melquisedeque, levava-se anos e anos para que um mensageiro saísse do seu país e fosse até um outro país para poder levar aquele ensinamento. E era um ensinamento que ele passava para a pessoa de boca e aquilo se perdia com o tempo, ou era deturpado com o tempo. Hoje nós temos a segurança de que a informação chega íntegra ao destinatário. O livro de Urântia chega hoje integral nas mãos das pessoas e cada um faz a sua própria leitura e tira o seu próprio entendimento. Então assim, o mundo não está destinado à destruição. Assim como um casal tem um filho, ele não faz esse filho nascer para destruí-lo depois. De forma alguma. Existem planos e planos cada vez mais belos para essa criança. Esses planos só não irão se concretizar se, quando essa criança se torna adulta, ela tomar as decisões erradas. Então assim, a humanidade é essa criança que está crescendo e o plano divino para essa criança é esplêndido. O plano de Deus é grandioso, é um plano eterno de evolução sem fim, de glória e um caminho cósmico até chegarmos ao paraíso. E o plano de Deus para essa humanidade aqui, enquanto realidade material, também é assim, para que essa terra um dia alcance a era de luz e vida, para que essa terra um dia alcance a plenitude, a perfeição que Deus quer para a humanidade aqui na terra. Isso está acontecendo, está caminhando. Às vezes não aos olhos dos pessimistas, mas aqueles mais atentos que conseguem ver além das notícias que são transmitidas nos telejornais, aqueles que conseguem olhar a humanidade como um todo, evoluindo como um todo. Se você sair do planeta e olhar para o planeta como humanidade evoluindo, você vai ver que nós nunca na história da humanidade tivemos tão avançados. A questão da escravidão, na questão da fome, na questão das doenças, do controle, vacinas, descobertas de vacinas, descoberta de antibióticos, descoberta da penicilina, primeiramente, a anestesia, entendeu? O transplante de órgãos, o controle de muitas doenças que eram doenças fatais, o controle da criminalidade, a implementação de direitos humanos. Ainda temos muito a evoluir? Temos, mas nós nunca estivemos tão evoluídos como estamos agora. Não no passado. A humanidade está evoluindo. Lembra de uma época tão recente que você tinha uma desavença de bar, vamos lá para fora e vamos resolver no tiro. Dá 10 passos para um lado, 10 passos para o outro, vira e atira. Quem atirar primeiro venceu. Essa era a justiça. As pessoas chegavam, tomavam a propriedade e falavam assim, vai reclamar com o padre. Hoje nós temos leis, hoje nós temos ordem, hoje nós temos direitos humanos, nós temos a quem recorrer. Todas as pessoas têm acesso à educação, todas as pessoas têm acesso à saúde. Tudo isso é um avanço. É claro que, Neemias, você está olhando o mundo pela visão que o Brasil tem. Eu sei, mas o Brasil não é nem o melhor lugar do mundo e nem o pior. Existem lugares piores, mas existem lugares infinitamente melhores que o Brasil. Então, existem países hoje vivendo o paraíso na Terra. No meu país não está assim, mas nós vamos chegar lá. Em outros países pode estar pior que o meu, mas eles vão chegar lá. Tudo é um processo, tudo está acontecendo, tudo faz parte do plano divino. Menos a destruição, menos apocalipse, menos inferno, menos sofrimento eterno. Isso não faz parte dos planos de um Deus que é puro amor, que é infinito em misericórdia, que é longânimo. Não, isso não faz parte dos planos desse Deus. Na mente de Deus há um plano eterno de progresso, de evolução e de perfeição. Um grande abraço, meu irmão. Fica com Deus.